Domingão, dia de tomar aquele chimarrão com a família, comer uma carne gorda no almoço e assistir nosso vídeo de domingo. Galera, o vídeo mais importante do canal. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês como a gente pode triplicar nosso dinheiro em 5 anos no investimento mais seguro do país. Segue a fio aí que eu vou explicar para vocês. Antes de mais nada, eu queria falar sobre as notícias tarifárias do Trump. Se nada for dialogado entre Brasil e Estados Unidos, esse tarifaço para entrar em vigor dia 1º de agosto. O cenário econômico hoje do nosso país, que nem está falando do comércio São Paulo, exige cautela, então muitos comerciantes, muitas empresas estão cautelosas para fazer investimentos, fazer novos projetos, e isso tudo por conta do quê? A taxa Selic, é a nossa taxa básica de juros, ela é definida pelo Banco Central, ela regula a atividade econômica do país. A taxa Selic ela serve para fazer o controle da inflação do país, visto que o governo gasta bastante, isso aquece a atividade econômica. Então, aquecendo a atividade econômica aumenta o preço das mercadorias, aumenta o preço dos serviços, e para tentar segurar um pouco isso, a atividade econômica, desaquecer a economia, o Banco Central aumenta a taxa de juros, consequentemente dificulta o crédito, que é aumento da base monetária, então influencia diretamente no empréstimos de investimentos, porque basicamente parte dos investimentos você consegue emprestar dinheiro para circular na economia, então isso aumenta a base monetária, aumentando a inflação. O intuito do Banco Central é diminuir essa atividade para reduzir os preços dos produtos e dos serviços, mas isso é tema de outro vídeo. Também, caso você queira aprender um pouco mais sobre esse tema, como se protege o seu salário, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo que fala sobre como proteger o nosso dinheiro, beleza? Mas voltando para o assunto, então isso também interfere na questão dos nossos investimentos e empréstimos, aqui que é o pulo do gato. Na questão de empréstimos, por exemplo, a gente pode citar o mercado imobiliário, as construtoras estão sofrendo muito com esses juros, porque boa parte das construtoras vendem os imóveis financiados. Se o financiamento fica mais caro para as famílias, ou seja, a família não consegue pagar ou não consegue honrar aquele compromisso do crédito, o banco também acaba analisando os perfis e acaba emprestando menos. Então isso dificulta a venda dos imóveis pelas construtoras. Então tá difícil, um cenário difícil para as construtoras hoje. E na questão dos investimentos, a gente que é investidor, a gente ganha com isso. Por quê? Porque a gente consegue um prêmio maior sobre nossos investimentos, com às vezes o mesmo risco ou às vezes menor risco. Eu quero explicar para vocês aqui na frente. Mas para a gente visualizar, a taxa Selic, por exemplo, eu trouxe aqui, ó, hoje já está em 15%. Então, quando a taxa Selic está em 15%, que é uma taxa alta nesse sentido, premia o investidor, principalmente aquele que sabe alocar de acordo com o seu recurso. Aqui no canal eu vou te ajudar a fazer isso e já já você vai ver o investimento que a gente consegue triplicar nosso dinheiro. Mas veja, então a gente está com uma Selic alta e também na próxima semana aqui vai ter uma reunião do cupom, tá? Que é o Banco Central, que a cada 45 dias o Banco Central se reúne, os conselheiros se reúnem para decidir a nossa taxa básica de juros. O mercado está praticamente unânime dizendo que vai se manter em 15% a taxa. Na minha visão, a gente não vai ver essa taxa menor que 14% esse ano. Isso é muito difícil. Se for ver para o país, é muito ruim uma taxa de juros alta, porque isso dificulta o comércio, dificulta a atividade econômica do nosso país, dificulta ali o seu João, sua Maria no dia a dia para conseguir comprar seu imóvel, para financiar seu carro fica mais caro. Então a gente vê que no dia a dia do brasileiro fica muito difícil. Mas, por outro lado, a gente que é investidor, a gente ganha dinheiro com essa oportunidade. Para fazer uma simulação para vocês entenderem quanto que isso premia, se a gente investisse 10 mil reais a uma taxa de 15% ao ano, a gente dobraria nosso capital em 5 anos. Em 10 anos, nosso patrimônio cresceria 4 vezes. É um absurdo como a gente ganha juros aí com nossos investimentos. Galera, tenta colocar como uma comparação para a gente entender um pouquinho aqui como isso também reduz a atividade econômica. Veja só, você, por exemplo, comprando um apartamento na planta, você teria uma valorização lá de 100% no valor do imóvel? Dificilmente. Alguns lugares sim, por exemplo, o litoral catarinense, que é um mercado imobiliário muito pujante, até você conseguiria. Mas no Brasil, um país continental, é muito difícil a gente ver regiões com essa valorização de imóveis. Galera, não tô falando que não tem essa valorização, mas entenda, coloca na questão do Brasil aí, não só de imóveis na planta, comprar terrenos. Alguns terrenos, alguns imóveis, você consegue essa valorização, na minha visão até mais. Mas no geral, imóvel um arrozinho com feijão, uma coisa sem pesquisar, sem fazer só investir para alocar capital, dificilmente você vai conseguir uma valorização dessa. Também, por exemplo, pensa uma pessoa que está com dinheiro para abrir uma franquia. Começa a ver uma taxa de juros dessa, um retorno desse aqui que pode dobrar o capital a cada 5 anos. Você acha que a pessoa vai alocar capital para abrir uma franquia, se incomodar, ficar trabalhando de manhã, tarde e noite durante 1, 2 anos, porque não vai achando que você vai abrir uma franquia e vai ser mil maravilhas, que a franqueadora vai te dar tudo pronto, eu sou contador, tenho cliente que é franqueado. Cara, não é fácil da deles.
Não vai achando que abrir uma franquia você tá com a vida ganha. Tem muito trabalho por trás, não é que é empresário que fica lá sem fazer nada, que coloca um gerente, que o gerente toca para você, vai nessa que você vai ver o fumo que você vai tomar. Então, aqui você aloca o teu capital, por exemplo, eu vou mostrar aqui, você pode emprestar para o governo federal, ganhar até mais que isso, a gente tem a possibilidade de ganhar mais que isso, beleza? Mas fica aí que eu vou te explicar um pouquinho mais. Mas, em efeito de comparação, olha só como a gente consegue ser premiado se a gente conseguir saber alocar nossos recursos de forma correta. Indo direto ao ponto, o investimento que a gente pode triplicar nosso valor investido em 5 anos é o Tesouro Direto. Galera, Tesouro Direto é o investimento mais seguro do país porque ele é risco Brasil. Você está emprestando dinheiro para o governo federal. Basicamente, o teu risco é o governo federal. Se o Brasil quebrar, você vai junto. Mas é muito difícil. Aqui a gente tem que ver várias situações. Se o governo não tiver recurso, é capaz de imprimir dinheiro para te pagar. Eu depois vou trazer um vídeo só sobre esse assunto, que quem ganha mais com o aumento da base monetária é quem está mais perto do rei, quem mais está perto do governo. A gente está muito mais seguro com o aumento de base monetária que outras pessoas, por exemplo. É um investimento extremamente acessível, você consegue investir a partir de R$30. É um investimento extremamente líquido. O Tesouro Direto tem vários investimentos lá dentro. Por exemplo, o Tesouro Selic. É um investimento que, dependendo do horário que você pedir resgate do investimento, no mesmo dia, o dinheiro cai na sua conta. Marcação mercado. Esse cara aqui, que é o pulo para a gente conseguir multiplicar nosso patrimônio em pouco tempo. A marcação a mercado, para trazer um exemplo prático para vocês entenderem, vamos supor que hoje você compra um título que ele te paga lá, ele custa R$1.000 e te paga 15% que é a Selic, beleza? Então, ele está te pagando R$15, que é a taxa básica de juros do país, show de bola, mas vamos supor que por N motivos a taxa Selic vai para 18. Você concorda comigo que essa é a taxa básica de juros do país? Então, encarece o custo de crédito, você como investidor está emprestando dinheiro, consequentemente, teu investimento vai ter que pagar 18. Aliás, vai ter que receber 18 de rentabilidade. Mas veja, você adquiriu o título por 1.000, ele paga 15. Se esse título ele fica custando 1.000 e tem que vir pagar 18, como é que isso faz isso acontecer? Basicamente tem que depreciar o título, ou seja, aquele título que você pagou 1.000, ele agora vem valer, por exemplo, 800, então esse título vale menos, porém ele paga mais. Então ele vai aumentando seu prêmio. E veja só que tem essas distorções. Então, se o título voltar, por exemplo, para 15%, basicamente está subindo de novo o valor do teu título. Ele volta a pagar, por exemplo, já passou um tempo, ele não vale mais 1.000, mas ele vai valer, por exemplo, mais 1.015. Então, para ir equalizando. Então, você está vendo que é inversamente proporcional essa questão aqui de preço e taxa do investimento. Então, a taxa básica de juros, que é a Selic, ela afeta diretamente a marcação a mercado. Entenda que títulos, que nem eu comentei, você viu que tem, eu voltei para 15%, eu falei de 1.015. Então, títulos mais longos balançam mais. Outra forma didática que eu posso falar para vocês aqui, para vocês entenderem essa questão de títulos longos balançam mais, vamos colocar então esse título aqui, você comprou por R$1.000, 15%, beleza? Ele vai vencer, por exemplo, em 2040. Por N motivos, essa taxa foi para 11%, não 15%, foi para 11%. Esse 4% que a gente tem aqui de spread de 15 para 11, ele vai voltar no valor do título, na marcação ao mercado dele aqui. Até quanto? De 2025 até 2040. Esses 15 anos vai vir antecipado para você no valor do bem. Então, esse título que você comprou, ele vai valorizar, vai dar um tiro para cima aqui no valor desse título aqui, beleza? Então, títulos mais longos, eles balançam mais. Se você comprar, por exemplo, um 2029, que tem hoje no mercado, você concorda comigo que você tem 4 anos para acumular esse spread. Se você pega um título, por exemplo, o IPCA 2040, você concorda comigo que ele tem 15 anos. Um 2050 tem 25 anos. Então, quanto mais longo o título, mais ele vai chacoalhar. Então, aqui a gente consegue antecipar a receita futura. Com essa jogada aqui da marcação ao mercado, a gente vai antecipar a receita futura. Olha que sacada. E qual é o melhor momento de compra desse título? Quando as taxas de juros estão altas, que a gente está vivendo hoje. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Para exemplificar para vocês, trazer exemplos práticos, eu vou, obviamente, que vou trazer cálculo, mas eu também quero trazer para vocês aqui, ó. Veja só que eu trouxe para vocês analisarem o IPCA mais 2029, que é um título do Tesouro Nacional ali. Mas, basicamente, se você comprar esse título em 25 de julho, sexta-feira agora, que foi o fechamento do mercado, você pegava um título pagando IPCA, a inflação, mais um prêmio de 7,85. Se você pegar esse título aqui, e essa é a taxa, se a gente vê o valor do título, tá vendo como ele foi chacoalhando com o tempo? Ele tá valendo R$3.408 reais. Então você vê como que o título vai chacoalhando com as condições de mercado, questões comerciais,
questão de risco, questão de taxa de juros. Obviamente que não é somente a taxa de juros futuro que vai interferir no título, mas outras questões comerciais também. Mas eu trouxe aqui de forma didática para vocês entenderem como é que funciona e como é que a gente pode usar isso a nosso favor nos investimentos. Então eu vou trazer um exemplo prático para vocês, fazendo esse investimento aqui com essa calculadora do Tesouro Direto. Eu vou colocar o link dessa calculadora aqui na descrição do vídeo. Galera, você vê um monte de vídeo aí, o pessoal fazendo cálculo que você nem entende, calculadora que eles inventam da cabeça. Vamos usar o que a gente tem aí. A calculadora, o próprio Tesouro Direto nos fornece calculadora para a gente fazer essa simulação. Então eu coloquei aqui, por exemplo, o título mais longo que a gente tem ali, da parte do IPCA+, que é o IPCA+ 2050. Essa semana a gente pôde pegar ele com uma rentabilidade de IPCA+ 6,99. A taxa de inflação média, eu peguei nos últimos 10 anos, ela fica na casa de 5,80. Eu estou estipulando que a gente vai antecipar esse resgate lá em 2030. E lá em 2030, esse título que hoje está IPCA+ 6,99, ele vai estar IPCA+ 4%. Qual seria o alfa? Quanto que a gente vai ganhar em cima disso? Pasme, galera, que loucura. A gente comprando um título, risco governo federal, que é risco Brasil, investindo 100 mil reais ali, em 5 anos, nosso investimento, líquido de impostos, já pagando do seu imposto de renda, tudo certinho, você vai vir a ter um patrimônio de 300 mil reais. Eu coloquei ali, circulei também, ó, uma rentabilidade líquida de mais de 22%. Que loucura, galera. Se a gente analisar, por exemplo, o Warren Buffett, o maior investidor da história ali, ele tem uma rentabilidade média da carteira de 19%, 20%. A gente investindo em um título, renda fixa, risco governo federal, a gente está com uma rentabilidade maior que a carteira do cara. Que loucura, como o Brasil favorece o investidor, quem sabe fazer a alocação adequada do seu recurso. E olha só, a gente não está falando em você investir em empresa que depende lá do gestor, de fundo também que depende do gestor, do administrador, a tomada de decisão, se vai acertar na alocação de capital, se vai acertar na alocação do recurso. A gente está falando de basicamente emprestar dinheiro para o governo federal. Olha só que investimento bacana. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, a gente consegue triplicar nosso capital em 5 anos se a condição. Lembrando também que isso que não é promessa que vai chegar a 4% lá em 2030. A gente tem um histórico mostrando que isso aconteceu várias vezes. Inclusive, por cálculos, a gente vê que 95% das vezes que o pessoal comprou títulos pagando IPCA mais 6 para cima, ganhou dinheiro. 95% das pessoas que compram IPCA mais 6 para cima, ganham dinheiro. Lembrando que não é uma recomendação de investimento, mas olha que oportunidade bacana que a gente tem no mercado aí hoje. Lembrando, galera, o Tesouro Direto é uma baita alocação, então acima de 6% de juros no IPCA+, 95% das pessoas ganham dinheiro. Essa alocação aqui é boa para fazer quando a taxa de juros está alta e o mercado premia as pessoas pacientes. Tenha paciência, não seja mão de quiabo, como eu já falei outras vezes aqui no canal. Eu vou deixar de recomendação aqui para vocês verem como que 100 mil é 30% de 1 milhão. Isso mesmo, que loucura, né? 100 mil é 30% de 1 milhão. Galera, espero que vocês tenham gostado da mensagem do vídeo. Aqui a gente está ajudando vocês a conhecer um pouco mais sobre investimentos. Curta esse vídeo, comente aqui o que mais você quer que a gente traga para vocês verem aqui. Se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Fui!